Antes de você sentar, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e diga: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu sou feliz, eu sou abençoado, eu sou lembrado pelo Senhor, eu sou filho, eu sou amado, eu sou curado, eu sou próspero, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Mediante essa declaração de fé, eu começo dizendo que grandes coisas estão por vir. Tome seu assento nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom revê-los, irmãos. Que bom estar aqui nessa manhã com vocês. Vamos meditar na palavra do Senhor. Nós começamos esse culto de primícias adorando, dizendo que o Senhor se lembraria de nós, que Ele nos acompanharia, que Ele é o amado das nossas almas. Nós entregamos a nossa adoração para Ele nessa manhã. Nós entregamos o nosso melhor, que é o início dessa semana. E eu creio que você será recompensado por isso. Estamos no mês da recompensa, Wellington. Esse é o mês em que Deus nos recompensará com a graça, com a misericórdia e com o favor. Quantos acreditam nisso em nome de Jesus? Mediante essa palavra eu quero mostrar para vocês que Deus, Ele se lembra de nós, mesmo quando tudo parece improvável, mesmo quando as perspectivas ou as probabilidades, elas são muito contrárias. Ainda assim, irmãos, Deus se lembra de nós, pela promessa que Ele fez de cuidar do seu povo, lá em Ezequiel 34, de reunir as suas ovelhas dispersas de todos os cantos da terra. A maioria das religiões, ela diz respeito ao homem se esforçando, lutando, se entregando, fazendo grandes obras para encontrar o transcendente, o sobrenatural, o espiritual, para alcançar as bênçãos do transcendente. Mas sabe, irmãos, o cristianismo, ele é diferente, porque o judaísmo e o cristianismo, eles têm algo que não é pelo esforço do ser humano que ele encontra-se com Deus, é o próprio Deus que se faz homem e vem se encontrar com a sua criatura humana, redimi-la, santificá-la e abençoá-la. Portanto, nessa manhã eu gostaria de meditar com vocês em 2 Reis, capítulo 5, sobre a cura de uma pessoa que era extremamente improvável de ser curada. E nós vamos ver o porquê. 2 Reis, capítulo 5, fala sobre a cura de Naamã. Versículo 1 diz: Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem, aqui na verdade é o rei da Síria, tá? Só para entender, ou Arã, que era na região onde ficava. Era um homem importante para seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Pode passar. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, o rei da Síria, o que a menina israelita dissera. Pode passar. O rei de Arã respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas finas.
A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando Naamã, o meu oficial, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da sua lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profetas em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia me levar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. Continuando, o seu versículo de número 13. Os seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, ou seja, ele ouviu a voz dos seus servos, ele ouviu a voz daqueles que estavam abaixo dele em hierarquia. Ele deu ouvidos, pensou a respeito, e assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Responda, repita comigo: e foi purificado. A obediência leva à purificação. A sua pele tornou-se como a de uma criança, aleluia. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei nada. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Pode passar. Naamã disse: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Até aí. Glória a Deus. Feche seus olhos, Pai. Nessa manhã nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia abrirmos os nossos olhos, prestarmos a nossa adoração a Ti, agradecermos por aquilo que nós temos e confiarmos naquilo que o Senhor nos prometeu. Nós tomamos posse nessa manhã das promessas, das palavras, dos propósitos, das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós antes da fundação do mundo. Olha, meu Deus, com amor, com graça, com favor, misericórdia para os nossos corações. E faz aquilo, Senhor, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Recompensa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos, irmãos, vivendo um tempo de primícias, um momento neste culto em que nós podemos devotar ao Senhor o melhor do nosso coração, o melhor da nossa semana. Eu começo declarando, antes de nós entrarmos na leitura, irmãos, que você escolheu o melhor lugar para estar.
e que o Senhor, Ele olhará com favor para os propósitos do seu coração, para os planos que você tem, para os projetos, para os propósitos, para os sonhos. E eu declaro que o Senhor, Ele realizará grandes coisas para a sua vida, para os seus negócios, para os seus estudos, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra, ela nos fala, irmãos, sobre alguém totalmente improvável de receber o favor de Deus. Nós estamos olhando um homem que era um general. Naamã, ele era um homem de guerra, mas diferente dos reis de Israel, que também eram homens de guerra, como por exemplo Davi, né, que era extremamente belicoso, Saul também, que foi um rei extremamente voltado para a guerra. Naamã não servia ao Deus de Israel. Naamã era um homem, irmãos, que ao contrário, ele causava prejuízos ao povo de Deus. Quando nós lemos no início, nós vemos, saíram tropas, no versículo 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Observe que Naamã, ele era um general de um exército inimigo. Deus, irmãos, Ele prometeu cuidar do seu povo Israel, sim ou não? Lá em Deuteronômio, em Êxodo, as promessas eram que se Israel se mantivesse fiel ao Senhor, Ele viria com a sua poderosa mão, Ele protegeria Israel, Ele daria, irmãos, abrigo, segurança, abundância, favor sobre o povo de Israel. Mas, diz Deuteronômio 28, se o povo, ele fosse rebelde, se o coração do povo de Israel se desviasse, Deus enviaria pavor sobre a nação. Ele faria com que as nações ao redor prevalecessem contra o povo de Israel. E esse Naamã não é diferente. Nós podemos ver, irmãos, que ele era alguém que cumpria o propósito de Deus, mesmo sem conhecê-lo. O povo de Israel mantinha-se constantemente em desobediência, em rebeldia, mas ainda assim, a misericórdia e a graça do Senhor mantinha-se sobre a nação de Israel, não exterminando por completo. E aqui nos diz, no versículo 2, que Naamã, ele era um desses homens chamados de outras nações para aterrorizar a nação escolhida. E ele leva, além de pessoas mortas, além de devastação das plantações de Israel, além de matar homens, mulheres, crianças, ele ainda levava pessoas cativas. E essa serva que foi levada torna-se escrava na casa de Naamã. A Bíblia nos diz que esse homem belicoso, beligerante, violento, agressivo e extremamente habilidoso na guerra, ele tinha o favor do rei da Síria. Ora, como não teria? Ele era um homem extremamente eficaz na arte de destruir o povo de Israel. Mas a gente sabe, irmãos, que ir contra a vontade de Deus, ou não conhecê-lo, ou estabelecer, irmãos, maldades ou afrontas contra o povo de Deus, não sai de graça. E ele era um homem beligeroso, né? Ele era um homem bom de guerra, mas a Bíblia nos diz que ele sofria de lepra. Ele tinha uma doença incurável, ele tinha uma doença extremamente, degenerativa e uma doença extremamente vergonhosa. E aqui eu começo dizendo, irmãos, que se você está em Deus, não importa a situação que você passe, não importa o cenário em que você se encontre, não importa a adversidade que você enfrente, se você está com Deus, você vence as adversidades, você ressignifica as suas dores, você vira uma nova pessoa. E eu começo abençoando, ou na verdade testemunhando sobre a bênção dessa serva.
Observe, irmãos, ela era israelita, ela era escrava. Provavelmente, ela viu o seu povo, os seus parentes sendo mortos. Porque geralmente, quem era levado escravo para uma outra terra, de um outro povo distante, eram as meninas virgens, ou as crianças. E na verdade, só as crianças do sexo feminino. Porque as crianças do sexo masculino eram mortas. Os pais dessas meninas eram mortos. Eles eram mortos geralmente na frente dessas crianças. E essa serva do versículo 2 ou do versículo 3, que disse esta a sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ora, parece um contrassenso, alguém que foi levada à força, escravizada para uma terra distante, ou seja, para a Síria, para servir aos pés do seu algoz, ainda manter-se, irmãos, como um coração puro e amar aquele que te escravizou. Eu louvo a Deus pela vida dessa escrava, dessa serva, porque ela nos mostra outros exemplos, como o de Daniel, que foi levado escravo para a Babilônia, era um dos descendentes, era para ser príncipe em Israel. E ele viu, irmãos, o seu templo sendo destruído, ele viu as suas cidades sendo colocado fogo nela, ele viu alguns dos seus parentes sendo mortos, e ainda assim, ele conseguiu manter-se fiel ao Senhor, e foi fiel inclusive aos seus algozes. Sabe o que eu quero começar dizendo no exemplo dessa mulher, irmãos? É que não interessa o cenário adverso em que você se encontra, não importa a situação contrária que aqueles estão vindo contra você. Pode ser um chefe de trabalho, um colega que se coloca contra você, pode ser, irmãos, um parente que se levanta contra você, pode ser, irmãos, uma situação de saúde que vem contra a sua vida. Em nome de Jesus, se você estiver em Cristo, você será mais do que vencedor. As dores, elas não serão suficientes para tirar a paz do seu espírito. As provações, as lutas, os desertos e vales, eles só servirão para promover você, para fazer com que você tenha paz, em nome de Jesus. Amém, pode bater palma. E eu declaro isso sobre a sua vida nessa manhã de primícias, que as dores que você enfrentou, os desertos pelos quais você passou ou tem passado, eles não serão para te destruir, mas eles serão para que você testemunhe da bondade e da misericórdia do Senhor, quando você ressignificar as suas dores. Essa menina, irmãos, ela tinha tudo para desejar a morte do seu escravizador, ela tinha tudo para não falar nada sobre o Deus poderoso, até porque, irmãos, ela viu a sua cidade ser destruída, ela viu talvez os seus parentes serem mortos, ela poderia duvidar do poder de Deus, mas não, ela estava numa situação desconfortável, mas ainda assim, ela cria que havia um Deus poderoso, ela via e ela cria que o seu Senhor, que talvez, embora tivesse feito atrocidades com o seu povo, a tratou com respeito. Isso eu digo, irmãos, aprenda a extrair das más situações que lhe acometem. Aprenda a extrair das situações adversas. Aprenda a ver a bondade e a misericórdia do Senhor nessas situações. Os discípulos na tempestade, eles estavam desesperados enquanto Jesus fazia o quê? Na tempestade no mar da Galileia, o que Jesus fazia? Dormia. O que significa isso, irmãos? Significa que a paz que Deus quer dar para nós não significa ausência de conflitos, não significa ausência de lutas, não significa que você não terá provas ou que você enfrentará tempestades, mas significa que em todas essas coisas você terá o controle sobre o caos, você terá a possibilidade de virar para a tempestade e dizer: mar,
aquieta-te, vento, cala-te. O Senhor dá para nós nessa manhã, para aqueles que creem e esperam, a autoridade sobre o caos. Se você recebe isso, irmãos, autoridade para mandar com que as situações adversas, elas se estabilizem, para mandar as situações, irmãos, a atmosfera ao seu redor, ou a frequência contrária dizer, ei, você não tem domínio sobre mim, e fazer com que você se lembre aquilo que pode te trazer esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembre-se das bondades, das misericórdias, do favor do Senhor, quando você se converteu, ou quando você caminhou ao lado do Senhor. Essa serva, ela poderia ter passado por situações extremamente adversas, poderia ter dores carregando no seu coração, mas ela ainda se lembrava que havia um Deus no céu que poderia curar o seu Senhor. Ela ressignificou a escravidão para se tornar, irmãos, alguém com um coração de rei. Sabe, aqui na Comunidade das Nações, nós dizemos que nós somos reis com coração de servos, e nós somos servos com coração de reis. Quando você estiver governando, governe sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua família. Governe, ou seja, exerça o reinado para o qual você foi chamado, com o coração de servo. Mas quando você for servir alguém, sirva com o coração de rei. Eu vejo nessa serva, irmãos, alguém que servia com o coração de princesa, de rainha. Ela não se submeteu às dores, mas ela ressignificou. E ela foi tão impactante na vida daquele general sírio, que o sírio deu ouvidos a uma serva, deu ouvidos a uma escrava. Sabe o que eu vejo com isso, irmãos? É que se você tem o Senhor, se você tem a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem, até os seus adversários darão ouvidos à sua voz. Até aqueles que você acha que se opõem a você, eles se dobrarão, porque você terá palavras de vida eterna. O Senhor Jesus, depois que eu falar essa, tu bate palma, Wellington. Segura essa aí, irmãos. O Senhor Jesus diz: creiam em mim, e rios de águas vivas fluirão do seu interior. Eu quero dizer com isso, irmãos, que se você estiver em Cristo Jesus, uma atmosfera de autoridade, a mesma que estava no dia de Pentecostes, a mesma autoridade que acompanhou Paulo, a mesma autoridade que acompanhou Jesus, ela virá sobre você. E quando você falar algo, as pessoas te ouvirão. Quando você declarar algo, os céus dirão sim e amém. As palavras que saírem da sua boca serão de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, e Ele transformará a atmosfera ao seu redor, em nome de Jesus. Agora vai. Amém. Naamã tinha tudo para duvidar. Observe isso. A gente falou da perspectiva dessa serva, né? Agora a gente fala da perspectiva de Naamã. Naamã, ele tinha tudo para duvidar daquela serva. Sabe por quê, irmãos? Ele era um general da Síria. Ele era um homem extremamente agressivo. E ele tinha conquistado várias vitórias sobre quem? Sobre o exército de Israel. E naquela época, as pessoas, elas acreditavam que se você vencia, é porque o seu Deus era mais forte do que o Deus da cidade contrária. Eles eram territorialistas, politeístas. Então, quando o povo da Síria vencia, eles acreditavam que é porque os deuses da Síria eram mais poderosos do que o Deus de Israel. Então, quando aquela serva vira para Naamã e fala, no versículo 3, quem dera meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã tinha tudo, irmãos, para duvidar que o Deus
de Israel, ou seja, da nação conquistada, da nação destruída, da nação escravizada, poderia fazer alguma coisa por ele. Acredite, ele poderia, e eu creio nisso, que talvez Naamã, ele fez como aquela mulher do fluxo de sangue, tentou todos os meios disponíveis, médicos, remédios, tentou, sabe, o possível e o impossível, deve ter feito sacrifícios para o seu Deus sírio, eu não lembro qual é o Deus agora nesse momento, mas deve ter feito muitas coisas, e quando uma serva, uma escrava, sabe irmãos, uma desprezada, fala algo para Naamã, ele poderia ter dito: quem é você para me dizer que eu posso ser curado por um Deus pequeno, por um Deus fraco? Mas acredite, irmãos, quando você está no momento de desespero, é o momento perfeito para você se encontrar com uma mudança de chave, se você ouvir a voz do Senhor. Ó Israel, se hoje ouvirdes a voz do Deus de Israel, não endureçais o coração. Talvez, irmãos, algumas situações que nós passamos, adversidades, elas sejam para nos conectar com um Deus que nós nunca conhecemos, com um sobrenatural que nós nunca experimentamos, com uma cura que nós nunca imaginamos receber, porque o Deus que nós servimos não está distante, ou não está com a mão recolhida, para que não possa abençoar. Sabe, irmãos, dê ouvidos como Naamã deu. Ele não se importou em olhar para o Deus de Israel como se fosse um Deus pequeno. Ele estava tão desesperado pela cura que ele falou: eu vou dar um voto de confiança. Mas Deus ainda precisava trabalhar no coração de Naamã, porque ele não conhecia que o poder do Deus de Israel era um poder transformador, era um poder além das expectativas. Mas para isso acontecer, ele precisou ser quebrado no seu orgulho. Naamã, ele deu ouvidos à voz daquela serva, e ele contou ao rei da Síria, que mandou ele até Israel. Israel nesse momento era uma nação que era vassala, ela era escrava, né? Ou seja, ela dava tributos para a Síria. E quando Naamã chega diante do rei de Israel, agora eu quero passar para, além de Naamã, para a visão daquele rei de Israel. Sabe, irmãos, o rei de Israel, ele era mais descrente do que a serva. Enquanto a serva que estava escravizada, ela não tinha nenhuma dúvida de que o Deus de Israel poderia curar o seu senhor, o rei de Israel duvidava de Deus. Ele duvidava que Deus poderia curar Naamã. E ele vira no versículo 7. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e fazer viver? Porque este envia alguém a mim para ser curado da sua lepra? Percebam como busca a ocasião contra mim. Haviam pessoas, e ainda há nesses dias atuais, que elas duvidam do poder de Deus, elas duvidam do Deus que elas professam. Elas falam: eu creio em Deus, mas no seu coração elas nunca experimentaram o sobrenatural, elas nunca experimentaram uma cura. O rei de Israel era esse, irmãos. Ele era alguém que fazia menção de um Deus, mas não experimentou a bondade e a misericórdia. Por isso eu digo, e é na comunidade das nações, nós sempre repetimos isso, geralmente Deus, ele não se manifesta, ou ele não trabalha, ele não opera para quem precisa. O rei de Israel, ele precisava ter um encontro com Deus, porque ele viu as suas cidades sendo devastadas. Mas pelo contrário, irmãos, Deus, ele se apresenta para aqueles que esperam nele, para aqueles que o buscam, para aqueles que acreditam,
Portanto, acredite que o seu milagre chegará. Não duvide que Deus tem o poder de trabalhar a favor de você. Não duvide em seu coração que Deus ele pode resolver o problema pelo qual você tem buscado, pelo qual você tem lutado, que você tem clamado, chorado, se desesperado. Creia no seu coração que Deus ele pode fazer. O rei de Israel, ele tinha menos fé do que uma escrava. Ora, irmãos, a sua fé não depende do cargo que você ocupa. A sua fé não depende de quanto status você tenha. Se você tem PhD, se você é formado em teologia. A sua fé depende de um coração rendido. A sua fé depende de uma fé genuína. Ou depende de um coração entregue genuinamente nos pés do Senhor. Aleluia. E, por último, eu vejo esse homem Eliseu, que sabia quem era Deus, sabia que aquele homem que o procurava era um homem extremamente violento, era um homem extremamente inimigo de Israel. Mas ainda assim, irmãos, ele não se negou a ajudar o seu inimigo. Ele diz, quando Eliseu, no versículo 8, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Irmãos, nos dias de Israel, apenas algumas pessoas escolhidas tinham o dom de profecia. Apenas homens isolados recebiam sobre si o Espírito Santo para uma obra específica, como Sansão, Gideão, Davi, Saul. Mas Joel nos diz, no capítulo 2, que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E que os jovens, eles profetizariam, os velhos teriam visões. Ei, irmãos, isso quer dizer que a dispensação que foi dada para o profeta Eliseu, nesse tempo passado, ela está sobre nós, fluindo constantemente. A palavra da profecia está nos nossos lábios, para profetizar, para lançar sementes sobrenaturais sobre o nosso destino, sobre o nosso futuro, sobre o nosso propósito. Ei, se você ainda não tem a consciência do poder e da autoridade que o Senhor colocou na sua mão para profetizar um futuro de bênção, profetize, irmãos. Sabe, Jesus, ele disse que no reino de Deus, na verdade, nos tempos de João Batista, nenhum dos homens nascidos de mulher era maior do que João Batista. Mas qualquer o menor que seja no reino dos céus, é maior do que João Batista. Estava querendo dizer para nós, irmãos, que nós temos um presente, uma presença muito maior do que havia na vida de Eliseu. Há em nós um poder, uma autoridade, uma graça e sabe, irmãos, uma presença muito maior do que havia no profeta Elias, que mandou descer fogo do céu, que fez homens ressuscitar. Em nós habita constantemente a presença do nosso Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo habitam no nosso interior. Nós somos templo do Espírito Santo. Você já ouviu falar isso? Você habita a presença, você carrega o sobrenatural. E por isso eu digo, irmãos, se Eliseu, que era um homem, profeta, chamado por Deus, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele poderia também ser instrumento para abençoar a vida dos improváveis. Naamã era improvável de ser chamado, tocado, curado pelo Deus de Israel, afinal, ele estava, irmãos, matando o povo de Israel. Mas eu quero dizer para você,
que quando você se encontra com o seu melhor propósito, quando você se encontra com a versão aperfeiçoada, santificada, trabalhada pelo Senhor, irmãos, o Senhor colocará em seu coração a disposição em inclusive abençoar aqueles que lhe fazem mal. Eliseu não teve em nenhum momento a dúvida de que ele foi chamado para abençoar Naamã, o inimigo do povo de Deus. Você também, irmãos, você será um instrumento em nome de Jesus, para levar a salvação para aquelas pessoas que antes eram perseguidoras do Evangelho. Você será chamado através do seu testemunho, e se preciso for, até da sua pregação, para trazer aquelas pessoas que antes não conheciam ao Senhor, aquelas pessoas que antes eram inimigas de Cristo. Ei, esposa, você, pelo seu testemunho, você trará ao Senhor, aos pés de Deus, o seu marido que muitas vezes está desviado, longe do Senhor. Ei, esposo, você, através da sua fidelidade com o Senhor, você trará novamente aos pés de Cristo a sua esposa. Ei, pais, vocês, em nome de Jesus, através da santidade de vocês, através da recompensa que Deus colocará na vida de vocês, vocês trarão de volta os filhos que estão afastados, vocês trarão de volta aqueles improváveis, as ovelhas desgarradas, as ovelhas perdidas, em nome de Jesus. Você, em nome de Jesus, será como Eliseu, porque você sabe aquilo que você carrega, dizendo que, porque rasgaste as suas vestes, deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Você é profeta na sua casa, amém? Você é profeta no seu local de trabalho, amém? Você é profeta no seu relacionamento, amém? Então, quando situações adversas vierem sobre você, não se desesperem. O Senhor colocou essa situação nas suas mãos ou diante de você, para que você profetize, para que você declare, para que você veja a sua fé sendo recompensada, para que você, se o mar não se abrir, se o mar não se acalmar, Deus fará você andar sobre o mar, fará com que você, irmãos, a sua fé, ela seja cada dia mais sendo aperfeiçoada. Eliseu, ele precisou dizer para aquele homem que ele precisava descer 7 vezes no Rio Jordão. Aquilo é uma quebra, irmãos, de orgulho. Talvez Deus passe em nós algumas provações, algumas lutas, para que nós sejamos aperfeiçoados. Porque Naamã, ele poderia ter ido embora sem receber o seu milagre. Ele poderia ter dado apenas mergulho, apenas 2, mas ele teve que dar 7 mergulhos. Quando Deus usou o profeta Eliseu para abençoar Naamã, que era um inimigo, Deus estava, irmãos, abençoando através desse homem toda a nação de Israel. Porque a partir daquele momento, um general de uma nação inimiga, idólatra, ele se tornou servo do Deus Altíssimo. Por isso ele disse que ele nunca mais faria holocaustos para outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Sabe, talvez os inimigos que se apresentam diante de você, eles sejam colocados por Deus, para que a sua fé transforme a vida desse inimigo, ou dessa adversidade, para que essa adversidade, ela sirva não apenas para te abençoar, mas para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Quando você testemunhar daquilo que Deus fez por você, ele será um motivo de bênção para aqueles que estão ao seu redor. Naamã era um general que não acreditava no Deus de Israel, mas através de um homem de Deus, ele nunca mais se dobrou diante de outros deuses. E eu creio que a partir daquele momento, Naamã, ele passou a tratar o povo de Israel com paz, com amor, ou na verdade, no mínimo, irmãos, com misericórdia. Sabe, os inimigos que se apresentam diante de você, eles cairão,
em nome de Jesus. As adversidades que se apresentam diante de você, elas cessarão. Nós estamos dizendo que chegou o mês da recompensa. A recompensa não é dinheiro, não é coisas materiais, não é, irmãos, porque a gente viu que Eliseu, ele recusou isso. A recompensa é ver o seu lar transformado. A recompensa é ver o Senhor trabalhando a seu favor nas situações em que você mais precisa. Coloque-se de pé nessa manhã. O Senhor nessa manhã, Ele está nos chamando para um novo nível, irmãos, nas nossas vidas. Para superarmos as adversidades, não com fórmulas mágicas, mas com obediência e fé. O Senhor está nos chamando para sermos resilientes diante das dores, como foi com aquela serva. Deus está nos chamando, irmãos, para sermos reis com coração de servo e servos com coração de rei. Deus está nos chamando para darmos ouvidos a alguém que fala do sobrenatural para nós, dizendo: ei, existe um Deus no céu que pode resolver a sua situação. Existe um Deus poderoso que pode resolver a tua guerra. E não importa se esse que te fala é alguém menor, é alguém que você não dá nada por ele, sabe, irmãos? Mas se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçam o seu coração, porque maravilhas o Senhor vai realizar no meio de vós. Quantos acreditam nessa palavra? Quantos recebem que sobre você pousa uma palavra de autoridade, de bênção, de favor, de mudar a atmosfera ao seu redor? Se você acredita nessa palavra, seja cheio dela, seja cheio de ressignificação, de resiliência e de fé e autoridade, em nome de Jesus. Adore o Senhor nessa manhã. Senhor.